É possível estar em um relacionamento e, ao mesmo tempo, tentar fugir dele? Analise alguns dos sintomas. Você pode estar no processo de fuga e não sabe. Você ou seu parceiro evita responsabilidades, teme compromissos, não dá satisfação quando sai, tem receio de confrontos, odeia discutir a relação, foge de situações em que um relacionamento pode se formar. Fugir pode dar a sensação de alívio, de escape, mas não resolve o problema. Cedo ou tarde, ele vai confrontar você. Dê um basta. Decida mudar. Na Terapia do Amor, palestra sobre os sintomas de fuga em um relacionamento. No Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A palestra é gratuita. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente. Preste atenção na história da Mayra e do Rafael. Este casal que nós conseguimos ajudar através das palestras. Veja só os problemas que eles estavam passando e como que eles conseguiram resolvê-los. Preste atenção. A Mayra e o Rafael estão casados há 7 anos, mas quem olha esses dois assim tão apaixonados, nem imagina a crise que eles já enfrentaram. Não foi fácil, né? Nem um pouco. O Rafael, ele sofreu um acidente automobilístico em 2007 e a minha avó também acabou sofrendo um acidente doméstico, fraturando o fêmur, e ela ficou no quarto, ao lado do quarto que o Rafael ficou. E quando que eu vi o Rafael pela primeira vez, o Rafael ainda estava em coma. E quando eu voltei, eu já voltei conhecendo ela, né? Ela falou se apresentando comigo, sou a Maíra e tal, minha avó está do lado. E aí nós fomos nos conhecendo melhor e tal. Eu comecei a ajudar o Rafael na parte de fisioterapia e a gente foi se conhecendo, e quando foi em janeiro de 2008 nós começamos a namorar, quando foi em março nós estávamos morando junto e quando foi em setembro nós casamos. E aí, o que aconteceu dentro desse casamento que foi tão diferente assim? Começaram a ver as agressões, né? Porque o que acontece? Eu, na minha infância, eu sempre vivenciei muitas agressões verbais, físicas por parte dos meus pais, né? E eu acabei levando isso para o meu casamento. Para qualquer coisa eu explodia, para qualquer coisa eu queria brigar. Essas brigas afetaram a vida sexual de vocês? Com certeza, porque com as brigas eu me afastava dela, eu ficava até um mês sem conversar com ela por conta disso. E por esse motivo eu não chegava nem perto. Eu procurava, e quando que eu procurava o Rafael, ele falava, eu tô cansado, eu não tô afim, eu tive um dia de trabalho muito cansativo, não quero. Ele sempre tinha uma desculpa. Ele que dava a desculpa da dor de cabeça, não era eu. E aí, o que você achava de tudo isso? Eu comecei a achar que o Rafael tinha outra. Ia chegar ao ponto de eu querer contratar uma garota de programa para estar no meio da gente, para ver se dava um up na relação. E não deu certo, no dia ele acabou tendo uma reunião de trabalho e acabou não dando certo. Para muitos homens isso é um sonho, né? Mas para mim eu reprimi, eu não gostei. Nós chegamos a ficar praticamente 2 meses sem um encostar no outro. E se tinha relação sexual, era completamente sem carinho nenhum. Era mais pela necessidade física do que pelo carinho e pelo amor. Pra você ter uma ideia, logo depois que nós tínhamos a relação, já começavam as brigas. Eu voltava a deitar no sofá e ficava lá. Depois de 5 anos e meio de casados, eu resolvi ler o livro Casamento Blindado. E aí depois eu comecei a ver os programas, e ao ver os programas me despertou aquela vontade de ver as palestras para casais e solteiros. Ao longo do tempo, com a escola, com a palestra da Cris, do Renato, nós fomos aprendendo a colocar em prática, nós fomos nos desvencilhando das bagagens, nós deixamos as bagagens para lá. Foi tendo amor, o amor inteligente, compreensão. Principalmente diálogo, né? Principalmente diálogo, que era o que a gente não tinha. E mudou completamente tudo. E vida de homem e mulher? Foi totalmente restaurada, né? Aí
Foi acontecendo assim, como se eu estivesse conhecendo ela novamente, né? Foi o primeiro amor, como se fosse um namoro, né? Então hoje nós vivemos como se fosse um namoro. Existe o carinho, existe a compreensão, existe o afeto, existe o companheirismo, que eu acho que é primordial para a vida de qualquer casal, né? Então mudou totalmente. Palestra para mim é fundamental. É um oxigênio que o meu casamento precisava para sobreviver. Que legal, né? A história deles. Você vê que o interessante, eles se encontraram de uma forma assim inusitada, né? Ele em coma no hospital pelo acidente, ela cuidando da avó na sala ao lado, no quarto ao lado. Aí se conheceram, até romântico, né? Poxa, ela começou a cuidar dele. Até que os dois, depois de casados, trouxeram para dentro do relacionamento as bagagens dos relacionamentos fracassados, da sua infância, coisas que não haviam sido curadas dentro deles. E as pessoas precisam entender que, na maioria das vezes, elas não têm problemas de relacionamento, elas têm problemas pessoais, individuais, que causam problemas no relacionamento. E o que muitas vezes elas fazem? Elas, ao invés de resolver esses problemas pessoais, elas fogem do relacionamento, né? Você viu que o casal tinha problemas na cama. Por que eles tinham problemas na cama? Porque eles não conversavam durante o dia. Eles chegaram a ficar 2 meses sem se falar, sem se tocar. E quando tentava, brigavam. Quer dizer, com certeza um dos dois, ou os dois, né, estavam fugindo. Não sabia o que fazer com aquilo, sabe? E isso que acontece muitas vezes. Você não sabe o que fazer com esse problema. Você tem um problema no seu relacionamento, sabe? Que assim, não faz sentido, vocês se amam, mas o problema está ali. E o que fazer com isso? O que fazer com esse problema? Você não sabe o que fazer. Então você briga, você fica de mal, você se separa, depois volta. Mas nada disso resolve. Vai dormir no sofá da sala, como ele fazia. Que são reações que todo mundo faz, né, Renato? Todo mundo tem essas reações e não resolve. É isso que nós estamos falando para você. Para de fazer as mesmas coisas, porque isso aí não vai resolver o seu problema no casamento. Nós estamos oferecendo para você uma solução que funciona, que funcionou para esse casal, que funcionou para a gente e outros milhares de casais por aí. Exato, não se resolve problema fugindo dele. Não é você saindo da cama do seu quarto e indo para o sofá da sala que você vai resolver o problema da intimidade de vocês ou do relacionamento de vocês. Não é você se escondendo atrás de um videogame, se escondendo atrás de um copo de bebida, de um barzinho, de uma mesa de bar, dos seus amigos, se escondendo atrás de trabalho, estando ocupado demais para não pensar no problema. Não é fazendo essas coisas que você vai resolver o seu problema de vida amorosa. Aliás, você só vai fazer com que o seu problema cresça, ganhe força, ganhe raízes. Então, é preciso confrontar o problema. Mas aí a pergunta é como? Como? Veja que a Maíra e o Rafael, eles aprenderam a fazer isso. Antes eles não sabiam, eles ficaram 5 anos. Ao ponto, olha o absurdo que a Maíra concebeu. Vamos contratar uma garota de programa para ir para a cama com a gente. De repente, está precisando disso para apimentar a nossa relação. E ele não quis isso. Quer dizer, olha só a ideia, a pessoa quando ela não sabe o que fazer, ela acaba piorando a situação. E ainda bem que não deu certo, né? Porque eu imagino, se dá certo, eu imagino que se ele gosta da garota de programa, ela ia sentir pior ainda, não é? Diante da situação. Então as pessoas, quando não sabem o que fazer, elas fazem coisas erradas, elas pioram os seus problemas. E talvez você tenha feito isso com a sua vida amorosa. E esses sintomas de fuga têm acontecido. Veja só, por exemplo, este caso desta noiva que foi abandonada no altar, né? É um outro exemplo de sintomas de fuga. Talvez você não tenha sido abandonado no altar, mas olha só a história dela curiosa. O que você faria se fosse abandonada no dia do casamento?
Ele não vem. Você imagina, toda vestida de noiva e sou abandonada na porta do altar. Você imagina a situação. Não aceito, não. Olha, eu mato ele quando ele aparecer, né? Você me humilhou. Jéssica é dona de casa, está grávida de 9 meses e ainda não se recuperou do trauma. O noivo não apareceu na hora do casamento. Nossa, foi horrível. Pra mim foi horrível. Era o desfecho que ela jamais imaginou para uma história que começou numa festa. Jéssica diz que foi amor à primeira vista e o rapaz que ela conheceu cultivou um namoro à moda antiga. Levou 6 meses para pedir permissão aos pais de Jéssica, um tempo de cartas e juras de amor. O noivado não demorou muito. A família de Jéssica fez uma festa no quintal de casa. Convidou cerca de 100 pessoas, entre parentes e amigos. Foi tudo bem, ele estava super feliz. Jéssica e a família fizeram de tudo para preparar a grande festa. Mas o que seria a realização de um sonho para a dona de casa virou um pesadelo. O noivo simplesmente não apareceu e não deu qualquer tipo de explicação. Uma experiência muito ruim, né? Horrível. Estava marcado para as 9 horas, cheguei aqui 1 hora antes, ele também teria que ter chego. Nisso a hora foi passando e a gente já preocupada, eu já ficando nervosa. Foram 4 horas de espera. Jéssica toda arrumada, convidados na expectativa e nada. Via todo um, entrava, saía casadinho e eu ali nervosa, esperando e nada. O cartório fechou e Jéssica precisou ir embora. No filme Sex and the City, a personagem de Sarah Jessica Parker passou pelo mesmo vexame. Foi abandonada na hora H. Segura aqui. Me tirem daqui. Eu cheguei a entrar em pânico, mas... A personagem tem um ataque de fúria ao encontrar o noivo fujão na rua. Que me humilhou. Desde então, ele nunca mais deu nenhuma satisfação, não falou nada. Nada, ficou por isso mesmo. Não compareceu e ficou por isso mesmo. Até hoje. No caso de Jéssica, o noivo fujão foi obrigado a se explicar na justiça. Jéssica entrou com um processo por danos morais e materiais. Uma atitude rara entre as mulheres que são abandonadas pelos parceiros. Em muitos dos casos, tenho visto até ações que eles só entram buscando dano material, prejuízo havido com as despesas para o casamento, mas às vezes não fazem ação pedindo dano moral. Cada um vai saber da medida e qual deve ser o comportamento diante de cada caso. Quando uma pessoa não sabe o que fazer para enfrentar o seu problema, ela pensa em fugir. Ou ela erra fazendo algo errado, que piora o problema, ou ela foge do problema, como foi o que aconteceu com esta jovem, infelizmente. Veja só o que nós vamos fazer nesta quinta-feira. Nós estamos tratando do assunto sintomas de fuga. Você que tem sido vítima de pessoas em relacionamentos com você, que fugiram, que não confrontaram os problemas, deixaram você na mão. Ou você tem sido essa pessoa que não tem conseguido, não tem tido forças ou sabedoria para enfrentar os problemas e você acaba evitando e fugindo deles. Preste atenção no que acontece toda quinta-feira nas nossas palestras da Terapia do Amor. A correria do dia a dia associada à tecnologia tem tornado o ser humano cada vez mais individual. Basta andar pelas ruas para perceber que a maior companhia das pessoas é o celular. Mas o que fazer quando toda essa distância prejudica os relacionamentos? Eu estava até pensando nisso hoje. A internet, ela está prejudicando muito. A falta de consideração até pelo próximo, essas coisas, acho que está prejudicando bastante. Antes de ter internet, era convivência entre um e outro, diálogo, né? E hoje em dia não é tanto praticado isso aí em virtude da internet. A gente acaba querendo estar conectado a todos, só que ao mesmo tempo a gente se desconecta de quem está do nosso lado. E eu gosto muito de internet, mas eu estou tentando dar um basta,
porque eu tô vendo que isso está me prejudicando em todos os sentidos, sentimentalmente, na minha família, no meu trabalho. Segundo um levantamento realizado por uma consultoria de negócios, o Brasil é o país com o maior número de pessoas viciadas em internet. 58% dos brasileiros passam a maior parte do tempo nas redes sociais. A esposa que fala com o marido, olha, vamos tentar de novo, vamos começar do zero. Você me traiu, mas eu vou te perdoar, eu vou te dar uma chance, vamos começar do zero. E ele falou para ela, não, eu vou mudar, eu não vou ter mais contato com aquela mulher, pode deixar e tal. E aí, no outro dia, tá ele lá com o celular. Tá ele lá escondendo as conversas. Muitos casamentos não conseguem se reconstruir depois de uma traição justamente por causa da falta de palavra. Às vezes é preciso dar o braço a torcer e identificar os motivos que te fazem passar tanto tempo conectado. Na terapia do amor, os aprendizados têm mudado a conexão de muitos relacionamentos. Porque fica cada um num mundinho ali e esquece que tem outro do lado, né? Eu faço isso, ele faz isso, todo mundo faz. Sem perceber, às vezes, quando você vê, passaram-se horas e você continua ali conversando e esquece quem está do seu lado. Mudou porque a gente sempre lembra. Quando você vai falhar, você lembra, né? Você procura lembrar para ir para o caminho certo. Uma outra dica muito importante nas palestras é realmente a gente não ser ansioso na nossa vida sentimental, né? A gente vir para as palestras e ter o cuidado com aquilo que a gente aprende. Eu aprendi que eu estando bem, tudo vai dar certo, né? Eu me valorizando, as outras coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Eu percebia que tudo o que eu fazia, eu esperava algo em troca. Então esse era o meu grande erro. Se eu falasse que amasse ela, eu queria que ela me respondesse ao mesmo tempo que ela me amasse. Então foi isso que eu aprendi. Que eu tenho que dar amor sem esperar nada em troca. Quem é o cafajeste virtual ou a cafajeste virtual? É aquela pessoa que, através de um perfil na internet, sabe exatamente dar as impressões que a pessoa solteira e carente está buscando. Sabe usar as palavras de tal forma que encanta a alma carente daquela moça, daquele rapaz. Mas a pessoa foi enganada porque ela não foi sábia. Ela não observou que é impossível uma pessoa que nunca te viu, que não te conhece, dizer que te ama. E quando você muda, tudo ao seu redor muda também. Se permita ver além da tela de um celular. Você irá se surpreender. O relacionamento hoje em dia é a base de confiança, independente se tem internet ou não. Um relacionamento nunca é perfeito, mas cada momento é um aprendizado que a gente leva para a nossa vida. Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Esteja com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605 no Brás, e também em todas as localidades da Terapia do Amor. Acesse o site terapiadoamor.tv para mais endereços. Nós estamos aqui com a Bianca Carturani, que também participa dessas palestras. E, Bianca, como que você vê essas palestras da Terapia do Amor? Qual a sua opinião geral com respeito ao conteúdo, à ajuda que as pessoas recebem? Renato, como vocês mesmos sabem, eu acabei de vir de outro país. E mesmo estando em outro país, eu sempre acompanhava pelo canal do YouTube, sempre estava ligada em tudo. E já era de uma ajuda imensa para a minha própria vida. Mas depois que eu vim e comecei a participar das aulas presenciais, é outra coisa. Talvez essa pessoa que está em casa, ela pense, mas tem o YouTube, tem a TV que eu posso assistir, tem uma forma de eu estar adquirindo tudo que eles passam. Mas eu posso dizer que pessoalmente é outra coisa. Não tudo que a gente passa, porque a gente não passa aqui tudo que a gente tem. Não tudo. Nem dá para passar. Exatamente. Mas o nosso melhor trabalho não é o livro Casamento Blindado, não são os programas da Escola do Amor, não é o rádio, nem o blog.
são as aulas presenciais. O mais interessante é que eu tinha acesso de uma boa parte disso, e até mesmo por estar ao lado, fazendo parte da equipe, eu tinha acesso a muita coisa. Mas estando aqui pessoalmente, eu posso garantir para você que está em casa que é outra coisa, que é outra experiência. Eu tenho adquirido muito conhecimento na prática, ouvindo, prestando atenção nas dicas para a minha própria vida. Então, imagina essa pessoa que está enfrentando um mar de problemas na vida sentimental. Né? Então, às vezes, ela foge, ela tem fugido até mesmo da solução do problema dela. Né? Porque tem pessoas que põem empecilho para tudo. E o fato de você sair de casa e vir até a terapia já faz uma mudança enorme, já é um passo enorme, que derruba esse tabu, derruba esse monstro da fuga. É verdade, porque muitas pessoas elas têm vontade de vir, mas ficam com medo de vir. Porque ela acha, como é que vai ser, vão olhar para mim e tal. Um monte de monstrinho na cabeça. Né? O mais interessante também é que tem pessoas que já conheciam a terapia. Como no meu caso, eu já acompanho a terapia há muitos anos. E eu acompanhei a mudança do trabalho da terapia, o amadurecimento desse trabalho. Então, às vezes, você que está em casa, você pensa, mas eu já fui há 10 anos atrás. E ela tem essa... Ela se frustrou, porque ela veio, talvez ela não viu acontecer aquilo que ela queria. Tudo na vida amadurece, tudo na vida se atualiza. E o mesmo aconteceu com a terapia. Eu posso dizer isso, porque eu vi as duas fases da terapia. De repente, você está aí, você vê a terapia do amor como o mertiolate, né? Que todo mundo falava, mertiolate, vem cá, você se machucava e a sua mãe te chamava, passava lá, ardia, mas não resolvia o problema. Tipo, doía na sua ferida, mas não resolvia o problema. Todo mundo viu que era um engano, até que a empresa teve que melhorar e fazer uma fórmula eficaz. O mais forte do trabalho da terapia do amor, que eu vejo pessoalmente, é o trabalho que acontece dentro da pessoa, né? Porque as pessoas, claro, todas as pessoas precisam entender que problemas de casamento não existem. O que nós temos é problemas pessoais e que a gente fica ali batendo, né, um com o outro. O marido e a mulher, o namorado, a namorado, noiva, a noiva. Vocês têm problemas pessoais que vocês não sabem, às vezes, até que existem. E a reação de vocês à sua esposa, o seu marido, tem a ver com esses problemas pessoais. Eu digo isso por quê? Porque, por exemplo, quantas pessoas você já deve ter visto aí na matéria sobre a terapia do amor? Quantas pessoas falam assim, olha, aqui eu vim na terapia do amor e eu aprendi a me valorizar. Eu aprendi a amar meu marido, eu aprendi a respeitar meu marido. Peraí, as pessoas não sabem disso? Isso é a coisa mais comum que existe. Você sabe que você precisa respeitar as outras pessoas. Mas como assim você aprendeu a respeitar na terapia do amor? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é saber fazer. E você, às vezes, não consegue praticar o que você já sabe justamente por causa desses problemas pessoais. Então, quando você ouve a gente falar assim, olha, respeita ou coloque uma condição nesse relacionamento e tal, seja firme, você fala assim, mas eu não consigo fazer. Eu não consigo parar de gritar, eu não consigo parar de trair minha esposa. Você tem essas situações internas, você não consegue fazer o que é certo. Na terapia do amor, você vai conseguir. Você consegue, por quê? Porque nós lidamos com os problemas que estão dentro de você. É por isso que você deve fazer a terapia do amor. Nós vamos agora ajudar o Moisés, a Bianca também vai nos ajudar no conselho deles e daqui a pouquinho a gente vai lá a Ribeirão Preto falar com o casal que está à frente da terapia do amor nesta cidade tão importante aqui do interior de São Paulo. Vamos assistir a pergunta do Moisés. Meu nome é Moisés, eu sou daqui do Ceará. Eu tenho 22 anos e ainda moro com meus pais. Atualmente saí do meu emprego para estudar para concurso público. Mas às vezes parece que minha noiva não entende, pois ela quer que eu dê todo o tempo do mundo para ela, que eu me doe totalmente. E eu tento explicar para ela que eu preciso estudar para concurso público. Mas ela parece não entender e a gente briga muito por isso. E eu me sinto no fogo cruzado, pois de um lado eu tenho a pressão de estudar para me empregar novamente, enquanto de outro eu tenho uma pressão mais ainda, que é ela querendo que eu dê todo o tempo do mundo para ela e pare de estudar. Eu queria que vocês me ajudassem.
Bom, vamos Bianca, as suas impressões iniciais. A minha impressão é que as pessoas têm o costume de não encontrar pessoas com os mesmos objetivos que ela. No caso, o Moisés, ele está com foco, não é? Ele está com um projeto de vida, ele está focado nisso. Óbvio, ele tem que ter tempo para o relacionamento dele. Mas na contramão vem a namorada. Ela quer um relacionamento, ela quer um namorado. De repente, a vida dela é uma vida que é mais parada, ela é uma pessoa que não tem tanto plano para o futuro. Então, eu vejo nisso a importância da pessoa analisar bem isso antes de começar um relacionamento. Quais são as metas da outra pessoa para o futuro? O Moisés está com uma meta, ele quer se preparar, ele quer melhorar, ele quer investir na vida profissional dele. Mas a namorada só quer namorar. Uhum. O plano de vida dela é namorar. E dificulta um pouco a situação dele, porque hoje em dia a namorada tem acesso a ele o tempo todo através do WhatsApp. Uhum. Né? Então ele tem que estar o tempo todo disponível para responder, para dar bom dia, para ficar conversando pela internet, enquanto que ele às vezes precisa realmente estudar. Ele precisa se concentrar, né? Se concentrar naquele estudo, naquilo que ele está fazendo. Então isso é um erro de muitos jovens, né? A gente vê muito isso entre os jovens. Não saber dar tempo ao outro, achar que o namoro é isso, é estar o tempo todo junto. E não é, nós namoramos na época que não existia internet e foi legal. Nós nos víamos somente uma vez na semana, no sábado à tarde. Às vezes, não dava nem para ver um ao outro no sábado à tarde, ficávamos 2 semanas sem nos ver. Então, e não prejudicou o nosso namoro. Não prejudicou, por quê? Porque nós tínhamos um compromisso um com o outro. E eu acho que o Moisés tem que falar com essa namorada dele que, olha, eu tenho um compromisso com você, eu gosto de você, eu quero manter esse namoro, esse relacionamento, mas eu preciso que você respeite também a mim. Por quê? Porque se nós vamos ter um futuro lá na frente, eu preciso ter o que dá para ela de futuro. Eu preciso ter um emprego, para eu casar um dia, eu preciso ter a minha casa, eu preciso ter dinheiro, eu preciso poder sustentar a minha família. Então, é importante que eu tenha também tempo para estudar e trabalhar. Então, assim, o Moisés, converse com ela firme, seja firme, fala, olha, eu quero ficar com você, eu quero que nós venhamos namorar, mas vamos decidir aqui um tempo. Por exemplo, vamos dizer que todo sábado, toda quarta e todo sábado nós passamos juntos, ou toda noite, nesse horário nós podemos conversar, mas não dá para eu ficar conversando com você o dia todo. E não é porque eu não quero, é porque eu preciso estudar e trabalhar. E se ela não entende isso, ela tem algum problema mental, não continue com ela, tá? Então, termine. Bom, vamos ao casal Rafael e Marjorie, de Ribeirão Preto, que estão à frente do trabalho da Terapia do Amor aí em Ribeirão. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Marjorie? Olá, Renato. Olá, Cris. É um prazer estar com vocês. Boa noite. Olá. Boa noite. Esse caso do Moisés, lá do Ceará, realmente, às vezes, você tem que falar para a pessoa, não dá, porque a pessoa está com alguém, como a Bianca falou, que tem objetivos totalmente diferentes e não tem a inteligência. O fator inteligência em um relacionamento é muito importante. Você tem que estar com uma pessoa que tem um nível de inteligência, eu não estou falando acadêmico, eu estou falando o nível de inteligência, a visão de vida, o entendimento, a habilidade de discutir um assunto sem entrar em uma crise emocional, como no caso da namorada dele, que acha que ele tem que parar de estudar para ficar com ela. Isso, no mínimo, é burrice. Exatamente. A emoção, ela não é ferramenta para resolver nada na vida, né? As pessoas usam a inteligência para tudo, Renato, na vida. Para o trabalho, para a faculdade e, infelizmente, na vida amorosa, elas acabam usando a emoção. É o que ela está fazendo, né? Ela está sendo levada por esse sentimento, né, de ser pegajosa, de querer estar sempre perto e estar sufocando ele. E também não está respeitando a fase que eles estão vivendo, né? Eles estão vivendo uma fase de namoro, que é uma fase de avaliação, né? Assim como existem as estações do ano, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto é muito calor, muito quente, e eu não posso sair daqui num sol de Ribeirão Preto, ainda mais numa época como essa, primavera para verão,
com casaco de pele, eu vou fritar nesse sol, né? Então eu tenho que respeitar essa estação, esse momento. E ela não está sabendo respeitar esse momento de namoro, que também é um momento de avaliação, um momento dele de querer crescer, de querer se destacar na vida dele profissional, né? E isso, com certeza, é a falta do uso da inteligência no relacionamento. Então, cabe a essa amiga aí ser mais racional, menos emotiva, e cabe a ele também avaliar e ver se ele quer seguir com uma pessoa assim, né? Porque a pessoa que a gente vai escolher tem que somar e não nos diminuir. Agora, Marjorie, você vê esse tipo de problema muito assim nas moças, nas jovens, nas mulheres, essa questão de ser controladora, ser ciumenta, possessiva, não quero você comigo, não me dá atenção. No caso da namorada do Moisés, como é o caso dela, quais outros tipos de problemas que vocês têm tratado aí em Ribeirão Preto? Eu vejo que é comum, né? Principalmente para as adolescentes, que elas querem que as coisas sejam feitas da maneira delas, e principalmente quando elas crescem um lar, que elas não têm atenção ou não têm carinho, elas vão buscar um namorado, alguém para suprir essa necessidade. Só que elas agem da maneira delas, então tudo tem que ser do jeito delas, da maneira delas. Como essa adolescente, ela impõe, né? Querendo ou não, ela impõe o que ela quer para o namorado. Então ele quer crescer, ele está buscando melhorar de vida, e ela está ali só puxando ele, né? Impedindo que ele venha conquistar, que ele venha avançar. Então, assim, no namoro é muito importante os dois se conhecerem, ver o que o outro pensa, né, sobre o futuro, o que eles querem no futuro, o que eles querem um para o outro, e avaliar, né, ver se bate os pensamentos e os objetivos. Se não bate, é melhor que cada um siga a sua vida, e com certeza eles vão encontrar alguém que encaixe um com o outro. Mas no caso dessa... Especialmente porque são bem jovens, né? E mostra, no caso dela, que ela não está preparada para estar em um relacionamento. Eu suspeito que mesmo que ele saia da escola para ficar com ela não vai ficar satisfeita. A próxima coisa que ela vai pedir é que ele não vá trabalhar, né, para ficar com ela. Bom, o que pode também estar acontecendo é que ele não está sabendo fazer esse equilíbrio também. Porque também, por mais que nós tenhamos que estudar, trabalhar e fazer todas as outras coisas, às vezes tudo isso sufoca o relacionamento realmente. Às vezes o homem, principalmente, mas também tem as mulheres, há mulheres que fazem isso também. O homem, ele se dá tanto para o trabalho que ele esquece que ele tem uma esposa, e ele quer que ela venha se confortar com isso, que ele está trabalhando, que ele está provendo para a família, e que ela tem que aceitar que ele não tem tempo de conversar, que ele não tem tempo de fazer carinho, de passar tempo com ela. E o único tempo que ele tem, ele quer descansar, ele quer sair com os amigos, ele quer assistir um futebol, né? Então, a pessoa que está trabalhando muito, está estudando muito e tem um namorado, um marido, uma esposa que está reclamando de falta de atenção, tem que avaliar isso também, esse outro lado da moeda. Será que você não está também desequilibrado e não dando nada? Assim, tipo, sabe, você tem que entender, não vou te dar nada. Pessoas assim é melhor não estar em um relacionamento, porque não sabe dar o que o relacionamento pede, mesmo que seja dentro de um tempo limitado que o seu dia a dia permite. Então, Rafael e Marjorie, vocês já tiveram problemas na relação? Qual a experiência que vocês levam de casamento, de casal, para a terapia do amor aí em Ribeirão Preto? Quais as lutas que vocês já tiveram no relacionamento e venceram para poder ajudar até mesmo outros casais? Olha, eu acredito, Renato, que pela Marjorie ser a caçula e eu ser o filho mais velho e único homem, vamos dizer que na nossa criação nós tivemos certas regalias. Então, éramos acostumados que nossas vontades fossem todas atendidas, né? Então, no início do nosso casamento, a gente teve, assim, alguns conflitos por não querer ceder, né? E também pelo nosso temperamento, nosso jeito de ser um pouco parecido. A gente acabava
brigando, ficando alguns dias sem se falar, e a gente via que a gente perdia, né? Foi quando a ficha começou a cair e a gente entender que quando um ganhava a discussão, os dois perdiam. Então a gente começou a baixar o nível da emoção, do estresse e dar lugar à razão para poder então conversar, dialogar e se entender. Eu acho que foi o fundamental para a gente poder então superar, e a gente tem passado isso para os casais, né? Que ninguém casa apenas para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz, e a consequência de o outro estar feliz é fazer a gente feliz na relação. Conta o seu lado aí, Márcia. Como ele falou, eu tinha minhas razões, né? Então, quando a gente se desentendia, eu só jogava, apontava o dedo para ele. Então, só ele que era o problema, a culpa era dele, porque ele tinha que mudar. Só que eu não via o meu lado, né? Então, eu tinha razão em tudo. Só que enquanto eu fui assim, bater o pé, não, é do meu jeito, você que tá errado, a gente só teve problemas. Então, enquanto eu não mudei, o nosso relacionamento não mudou. Então, eu vejo que eu mudei, ele mudou, ele sempre foi mais, sempre cedia mais. Eu já não, eu já era mais sentimental, então eu já guardava as coisas e durava bastante tempo. Então, quando eu mudei, então eu passei a respeitá-lo, passei a conversar bastante com ele sobre como eu me sentia, né? Não mais falava com ele atacando ele, mas como eu me sentia com as atitudes dele. E aí sim, aí começou o nosso relacionamento a mudar, aí foi dando tudo certo, né? Em todas as áreas, porque a vida amorosa... Foi uma mudança de como você falava com ele, é isso que você quis dizer? Isso, como eu falava... Antes você falava como e agora você fala como? Mais acusado. A maneira como eu reagia, né, também. Falar, eu acusava. Eu falava pra ele tudo que eu sentia, né? Só que acusando ele, como se ele fosse culpado de tudo. E na verdade não é... Eu tinha que mudar também, né? A culpa não era só dele. Então agora você não acusa ele, vocês separam o problema da pessoa, não é? Quer dizer, a questão, uma coisa é você falar, você é um grosso, você é agressivo, que você está apontando o dedo para a pessoa. Outra coisa é você falar assim, olha, quando você fala assim comigo, eu me sinto um lixo. Então são duas maneiras diferentes de falar do mesmo problema, mas a primeira faz da pessoa o problema e a segunda isola o problema da pessoa. Você não quer destruir a pessoa ao seu lado, você quer destruir o problema que está sendo causado. E você vê que não adianta o parceiro, o marido, a esposa ceder, né? Porque às vezes você fica aí brigando com o seu marido porque ele não cede, porque ele também, ele não faz as suas vontades. Mas vai ver, ele cede mais que você. E ainda assim você não está satisfeita. Por quê? Porque você, primeiramente, Renato, as pessoas não entendem que muitas vezes, na raiva, elas estão com raiva do marido, mas no fundo elas estão com raiva delas mesmas. Porque elas sabem que elas estão sendo orgulhosas. No fundo, elas sabem disso. E não sabem como não ser, não e sabem aí como elas deixar. não se sentem bem com aquilo, elas não se sentem bem desrespeitando o marido, a esposa. Não se sentem bem. Então, não é assim, não é tendo tudo o que você quer que você vai ser feliz. Não é tendo o seu marido fazendo tudo o que você quer que você vai ficar satisfeita. É quando você se tornar uma pessoa que você respeita. Quando você se tornar uma pessoa que você admira, que você respeita, aí você vai ver como você vai estar feliz. Mesmo quando ele não ceder, você vai estar feliz. Então, essa mudança interior que eu acredito que aconteceu com a Marjorie e o Rafael, né? Porque os dois tinham gênios difíceis. E enquanto um queria que o outro mudasse, nada acontecia. Quando um decidiu mudar, então o outro começou a mudar também. E é isso que vai acontecer com você que nos assiste aqui
pela Escola do Amor Responde. Vocês aí em Ribeirão Preto têm feito as palestras da Terapia do Amor. Quais os horários às quintas-feiras? As quintas-feiras, Renato, 8 da manhã, 10 da manhã, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas e, em especial, às 19h30, aqui na Avenida Doutor Francisco Junqueira, número 1461, no bairro de Campos Elíseos. Então vocês estão o dia todo, às quintas-feiras, à disposição aí dos casais, dos solteiros aí de Ribeirão Preto e arredores, para ajudá-los. 8 da manhã, novamente, 8, que horário mais? 8 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 horas, às 18 e especialmente às 19h30. E estamos também, antes e após as reuniões, atendendo, aconselhando as pessoas que precisarem de ajuda na vida amorosa. Ok, Avenida Doutor Francisco Junqueira, 1461, em Ribeirão Preto. Então você que nos assiste aí, você sabe aí agora a localidade da Terapia do Amor em Ribeirão Preto e arredores, tá bom? Muito obrigado, Rafael, obrigado, Marjorie, e sucesso para vocês na palestra desta quinta-feira. Obrigado pela oportunidade. Sucesso para vocês também. Ok. E você também pode descobrir outros endereços onde há Terapia do Amor na sua cidade. A Terapia do Amor acontece em todo o Brasil, em mais de 500 localidades. Você pode agora acessar o site terapiadoamor.tv e buscar o endereço da sua cidade ali. Ou então, se preferir, ligue agora para o 0 Operadora 11 3573 3535. 011 3573 3535. Vamos a uma pausa e já voltamos. Sun is filling up the room and I can hear you dreaming. Do you feel the way I do right now? I wish we would just give up, 'cause the best part is falling. Call it anything but love. And I will make sure to keep my distance. Say I love you and you're not listening. Se você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Desde muito cedo, Daniela enfrentava problemas nas suas relações devido à baixa autoestima. Conheci uma pessoa, com mais ou menos 1 ano e meio de relacionamento, a gente começou a ter uma desestruturação. Foi onde eu comecei a enfrentar problemas na minha saúde e problemas no meu trabalho. Nossa convivência já não era mais a mesma. Toda essa indiferença no relacionamento fez com que ela tivesse problemas ainda mais graves. Eu tive problemas sérios de fígado. Me diagnosticaram e em 24 horas eu fui parar na sala de cirurgia. Antes até mesmo de concluir o repouso, ele terminou o relacionamento. Os problemas internos de Daniela passaram a refletir no seu exterior também. A depressão, quando ela te atinge, ela é muito profunda. Quem já viveu sabe disso. Você chora sem saber o porquê, você não tem desejo de comer, de sair de casa. Perdi 20 quilos, tive problemas financeiros por conta disso, porque o mundo estava acontecendo e eu estava ali, parada. E do outro lado dessa história estava Alex. Casei, estive nesse casamento por 9 anos. Depois desse casamento ser rompido, eu realmente sofri muito, porque eu tinha ela como a minha base. Eu me isolei, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha mais perspectiva de realmente ter um novo relacionamento. Sofri muito. E a ajuda para a sua vida veio através dos programas.
Depois de 3 anos que eu fiquei nessa situação, realmente sofrendo, comecei a acompanhar aquele programa e comecei a ver que tinha ali casais que estavam dando seus depoimentos, que houve uma esperança para ela, houve uma mudança. A minha ajuda começou através das palestras com a Cristiane e com o Renato, principalmente pela mídia externa, né? Com os blogs, com a TV. Comecei a participar da terapia. E aí na terapia eu percebi, eu entendi que eu tinha que me curar realmente. Participando das palestras, a vida que antes era triste e vazia ganhou um novo significado. Começou a haver equilíbrio e através do equilíbrio tudo foi diferente, porque aí sim eu encontrei o amor próprio. E nas palestras da Terapia do Amor que os dois, participando há 1 ano e meio, se encontraram. Com aquela confiança, com aquela segurança, feliz, né, comigo mesmo. Foi então que um dia eu estava saindo da terapia e eu a vi, né? Abordei e aí nós começamos uma conversa, né? Ali nós começamos a nos conhecer. E as orientações que o casal recebe nas palestras é o que garante um relacionamento feliz. Não tinha muito tempo, né? Para a pessoa que estava comigo. E hoje eu procuro dedicar mais tempo a ela, estar com ela, sairmos juntos, né? Jantarmos, passearmos, fazer elogios. Os dois trabalham muito, mas os dois fazem de tudo para estar junto. Nós nos conhecemos há 10 meses e faz 1 mês e meio que nós estamos casados. Hoje é bem gostoso porque a gente se faz feliz, então hoje eu luto todo dia para fazê-lo feliz e a mesma coisa, tem sido perfeito. É possível estar em um relacionamento e, ao mesmo tempo, tentar fugir dele? Analise alguns dos sintomas. Você pode estar no processo de fuga e não sabe. Você ou seu parceiro evita responsabilidades, teme compromissos, não dá satisfação quando sai, tem receio de confrontos, odeia discutir a relação, foge de situações em que um relacionamento pode se formar. Fugir pode dar a sensação de alívio, de escape, mas não resolve o problema. Cedo ou tarde, ele vai confrontar você. Dê um basta. Decida mudar. Na Terapia do Amor, palestra sobre os sintomas de fuga em um relacionamento. No Templo de Salomão, quinta-feira, às 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv. A palestra é gratuita. Eu era casado e conheci ela também, e quando nós resolvemos nos ajuntar, né, fizemos uma burrada, porque nós já vimos 2 relacionamentos que não dava nada certo. E nós não combinávamos em nada do que a gente estava falando, a gente não concordava em nada. Qualquer coisa era para brigar, qualquer motivo era discussão. Só que aí o relacionamento foi desgastando, que a gente chegou numa crise, né? Uma crise sentimental, que nem eu suportava ela, nem ela me suportava mais. Não tinha dado certo com o anterior, me ajuntei com esse que eu estava e conheci ele. Então já era uma maldição que vinha lá dos meus pais, porque eles não davam certo com ninguém. Então eu pensava assim, eu vou me ajuntar, deu certo, deu, não deu, eu largo, arrumo outro. E era o que acontecia comigo. Então estava indo no 3º relacionamento com um filho. Eu era uma pessoa muito agressiva e eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então eu queria mandar em tudo. Então isso não estava dando certo. Então tudo que a gente ia fazer dava tudo errado. Até que com ele arrumei uma outra pessoa, que foi quando foi a traição, né, que teve. Ah, você traiu ele? Traí ele. E isso virou um inferno na minha vida. Entrei em depressão, desejo de suicídio. Eu queria morrer, né? Queria morrer e queria matar. Até cheguei a comprar uma arma, né? Mas só fiquei um dia com essa arma e não fiz nada, devolvi a arma. Mas eu queria morrer. Eu fui na Terapia do Amor porque ela falou para mim que ela não queria mais ficar comigo, né? Inclusive falou que ia embora, que já tinha até alugado um outro apartamento. Falou, vou embora, não te amo mais, não quero mais saber, estou indo embora. Então eu fiquei destruído. Aí eu fui para a Terapia do Amor. Eu comecei a fazer a Terapia do Amor. Sozinho? Sozinho. Eu fui aprendendo na Terapia do Amor como é que eu ia fazer para me acalmar e para perdoar ela. E para adquirir a confiança que eu já não tinha mais.
Então, como eu era uma pessoa assim, muito exigente, eu me via totalmente perdido, porque as minhas forças já não resolviam mais nada. Ela ligou para mim, chorando, mas não sabia por que estava chorando. Aí eu falei, vamos comigo na reunião também, né? E ela veio comigo fazer a terapia também. Eu comecei a aprender como ser uma esposa. Comecei a limpar dentro de mim, primeiro, tudo aquilo, aqueles traumas que eu tinha do passado, porque eu achava assim, que as pessoas que estavam comigo que era errada, não eu. E, na verdade, o erro estava em mim, não estava nas pessoas. Então, eu comecei a limpar. Vim com as orientações e eu comecei a ser esposa, fui tendo mais paciência, mais calma com ele, fui obedecendo a ele as coisas que ele queria, porque eu não era assim, eu era rebelde, ele falava A, eu falava A, B, C, D. Então, através da palestra, eu fui sendo uma pessoa sensata. Eu mudei a ser uma pessoa mais paciente, né? Eu era uma pessoa muito nervosa, né? Eu gostava de briga, para mim briga era a principal, então eu comecei a ser uma pessoa mais calma com ela, mais atencioso, mais carinhoso. Então eu sei que faltou da minha parte também com ela para ter acontecido tudo que aconteceu. Um marido compreensivo, carinhoso, dedicado, saber escutar ela. Então com as palestras a gente foi aprendendo isso. Casamento não é uma sorte, né? Casamento é um investimento. Então o principal investimento nosso hoje não é a vida financeira, o nosso principal investimento hoje é a vida sentimental. Então a gente investe na vida sentimental nossa. Existem 10 principais problemas que podem comprometer ou destruir um relacionamento: traição, quebra de confiança, falta de atenção, carência, brigas constantes, ciúme, frieza sexual, ama, mas não é correspondido, gênios diferentes, não conseguem dialogar, desprezo e rejeição. Não sinto mais amor. O amor acabou. Se identificou com algum deles? Seu relacionamento passa por algum desses problemas? É possível vencê-los? Participe da Terapia do Amor no Templo de Salomão. Quinta-feira, às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca tempo, a palestra é gratuita. Eu gostaria de chamar a sua atenção novamente para esses 10 problemas. Queria que colocasse na tela os 10 problemas principais que nós temos encontrado através da terapia do amor, o trabalho de aconselhamento que a gente faz com os casais e solteiros. Veja se você se identifica com algum desses problemas. Olha só. O amor acabou. Desprezo e rejeição. Não conseguem dialogar. Gênios diferentes. Ama, mas não é correspondido. Frieza sexual, ciúmes, brigas constantes, falta de atenção e traição. Se você tem pelo menos um desses problemas, provavelmente você tem mais. Eu diria que se você tem um desses problemas, é muito difícil ter um só. Esses problemas, eles vêm em pacotes, não é? Eles arrastam outros com eles, eles trazem novos problemas com eles. E talvez você está passando por... Provavelmente, eu creio que você está passando por mais de um desses problemas nesta lista. Então veja só, considere, e se este é o seu caso, você precisa buscar ajuda através do tratamento da terapia do amor. Esteja com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui na Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão. A palestra começa em ponto às 8, chegue antes, para não se atrasar, as portas se fecham no horário. Nós vamos agora ler alguns comentários. Bianca, por favor, você colocou aí uma pergunta no Face e as pessoas estão comentando, não é isso? Exato. É a Francine, ela fala assim: Renato, estou casada há 10 meses. Meu marido é muito ciumento. A gente briga por besteira. Ele é muito ignorante e eu também. Mas às vezes passamos do limite. Essa semana mesmo a gente está sem se falar. Nem eu ligo, nem ele. Às vezes penso em pedir a separação.
que eu faço? Me ajude, por favor. Apesar dessas brigas, ele diz que me ama, mas não tenho certeza. Nós vemos que como é que é o nome dela? Francine. Francine, ela tem um problema e ela só está olhando para o problema do marido, né? Porque Os dois têm, né? ela fala que, não, ele tem, mas, Francine, se você quer resolver o problema, você não pode ficar esperando que o seu marido mude. Que esse é o erro de muitas pessoas. Elas ficam deixando todo o poder de mudança nas mãos do parceiro. E não é assim que funciona. Primeiro nós temos que mudar, primeiro nós temos que ver o que nós podemos fazer de diferente. Você falou, Francine, que você briga com ele, que você fica sem falar com ele, que você também é difícil, né? Então se você mudar, se você começar a focar em você, sabe, deixar de olhar para o seu marido e focar em você, o que você pode fazer de diferente? Conversar com ele. Você pode chegar para ele e pedir perdão pelo que você falou ou fez. Você pode fazer certas coisas, mesmo que ele tenha os erros dele, você também tem os seus erros. E você pode consertar os seus erros. Isso sim você pode fazer. Isso. E aprender a comunicar. Talvez você até quer conversar, você quer não brigar, mas você não sabe como. Você acaba cedendo às emoções, você fica brigando, enfim, fica aquele ping-pong de troca de agressões. E você tem que aprender a lidar com isso. Então, uma coisa é você aprender a administrar as suas emoções, a raiva, o sentimento ruim que você tem, você achando que brigar com ele vai resolver, você defender o seu ponto de vista e não ceder. Você precisa entender que isso não funciona. Não funciona. Procure entender, primeiro, vale a pena o que você está discutindo com ele, o que você está fazendo questão? Vale a pena? Você vai verificar, a maioria dos casais briga por coisas bobas, coisas que não fazem a menor diferença. Brigam por bobeiras, bobagens. E você precisa aprender a não brigar por coisas bobas. Quando for brigar por uma coisa que vale a pena. Vale a pena brigar por uma traição. Vale a pena brigar por uma mentira. Mas brigar por coisas como, não gostei do jeito que você falou com a nossa criança. Não gostei que você pisou com o sapato sujo no tapete que eu passei o dia inteiro limpando a casa. Não vale a pena você brigar por essas coisas. Então, primeiro escolha as brigas, escolha bem as suas brigas. Você vai ver que você vai reduzir já 80% delas. Só nisso, você já vai reduzir 80%. Ok? Segunda coisa é você realmente aprender a vencer as emoções, não é? que fazem com que ela brigue e perca o controle da situação. Quer dizer, ela tem poder para resolver esse problema se ela quiser, se ela começar a mudar o jeito dela. Ok. Assista às palestras da Terapia do Amor, você vai conseguir essa ajuda, ok? Veja, por exemplo, o caso da Yara. Vamos responder a pergunta da Yara. Quando conheci meu esposo, éramos casados com outra pessoa. Nos separamos para ficar juntos. Depois que perdemos um filho, meu marido saiu de casa, diz que está confuso, mas não consegue ficar longe de mim. Ele vem me ver, acabamos ficando, mas depois ele some. Não sei como agir. Então, um relacionamento que já começou errado, vocês estão em um relacionamento fruto de traição de ambas as partes. Ele era casado, você era casada. Então, vocês deixaram seus respectivos cônjuges para se unir. Agora, os problemas chegaram, ele fugiu, ele saiu fora. E ainda faz as visitinhas conjugais para você e você cede. Então, mostra que você não está em condições de estar nesse relacionamento, nem ele. Você tem que se curar em primeiro lugar, se tratar. E quem sabe, ainda a chance de você restaurar o seu casamento anterior. Ok? Eu aconselho você a procurar a Terapia do Amor para você aprender a fazer isso, para mudar a sua história. Senão você vai ficar nesse vai e vem para sempre. Ok, Yara? Bom, se você tem uma pergunta sobre relacionamentos e quer a nossa ajuda, acesse o site escoladoamorresponde.com. Voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde. Obrigado, Bianca. Obrigado, alunos. Até lá. Tchau, Até amanhã. Tchau.
A wonderful show. It's the most intelligent show on television.